A luz do telemóvel iluminava o quarto quase às escuras, projetando sombras tênues nas paredes. Mariana olhou para a notificação com uma mistura de incredulidade e resignação. Outra vez. Outra desculpa. Outro plano cancelado. O seu marido, Tiago, tinha prometido um jantar especial naquela noite. Algo diferente, algo que os fizesse lembrar os primeiros anos, quando cada momento juntos era importante. Mas, mais uma vez, a mensagem no ecrã dizia outra coisa: desculpa, amor. Surgiu um plano com os amigos. Há jogo hoje. Compensamos no outro dia. Mariana fechou os olhos e respirou fundo. O pior não era o cancelamento em si, nem sequer a desculpa repetitiva. Era a certeza de que outro dia nunca chegaria. Não era a primeira vez, nem a segunda. A sensação de ser uma sombra na própria casa tornava-se cada vez mais forte, pesada, sufocante. Levantou-se do sofá e caminhou até a janela. Lá fora, as luzes dos carros que passavam na rua iluminavam a noite. O mundo continuava a girar, indiferente ao que se passava dentro dela. Casais caminhavam de mãos dadas, riam, conversavam, partilhavam momentos. Enquanto isso, Mariana esperava por alguém que claramente já não esperava por ela há muito tempo. Um impulso inesperado percorreu-lhe o corpo. Sem pensar duas vezes, pegou no telemóvel e marcou um número que nunca imaginaria chamar para tal. Não sabia exatamente o que estava a fazer, só sabia que não queria passar mais uma noite sozinha, sentada no sofá, à espera de uma mensagem que nunca chegaria. Olá? A voz grave e pausada de Manuel soou do outro lado da linha. Está tudo bem, engoliu em seco. Poderia ter desligado naquele momento, fingindo que tinha sido um engano, que tinha marcado o número errado. Mas, em vez disso, respirou fundo e perguntou: gostavas de ir ao teatro comigo esta noite? O silêncio prolongou-se mais do que o esperado. Por um segundo, sentiu que tudo aquilo era uma loucura, que não sabia o que estava a fazer. Mas então a resposta chegou, acompanhada por uma risada suave. Já há anos que não vou ao teatro, talvez já seja hora. Sim, já era hora, disse Mariana, tentando soar descontraída, embora o coração batesse forte. A que horas passo aí? Prefiro passar por ti, respondeu ele. Não, prefiro passar por ti, disse rapidamente, sem querer perguntas nem olhares curiosos. Ele aceitou sem hesitar. Quando chegou a hora, Mariana entrou no carro e conduziu até a casa de Manuel, numa zona tranquila nos arredores de Sintra. Ao chegar, viu-o no jardim, a cortar lenha. A luz suave do entardecer iluminava sua silhueta, conferindo-lhe um ar quase cinematográfico. Os seus movimentos eram firmes e seguros, e embora nunca tivesse reparado, havia algo na forma como trabalhava que transmitia calma e força. Ele viu-a e sorriu amplamente, largando o machado para o lado. Dá-me 5 minutos, disse, limpando as mãos com um pano. Vou dar um duche rápido. Mariana entrou na casa e sentou-se no sofá enquanto esperava. O lugar cheirava a madeira e café, um aroma que sempre associou às visitas familiares. Olhou à volta e viu fotografias emolduradas nas paredes, fotos dos filhos, fotos de Tiago. Por um momento, quase se arrependeu de ter ligado para Manuel. Ele saiu do banho com uma camisa limpa e o cabelo ainda úmido. Pronta? Vamos lá. Já lá vai tempo desde a última vez que tive uma noite assim. O trajeto até ao teatro pareceu mais longo do que o habitual. O silêncio no carro não era incômodo, mas também não era relaxado. De vez em quando, ela olhava para ele de soslaio, tentando entender como tinham chegado ali. Tiago não lhe dedicava uma única noite, mas o pai dele sim. Deixou esses pensamentos de lado quando chegaram ao centro da cidade. As ruas estavam cheias de gente, aproveitando a sexta-feira à noite. Encontrar um lugar para estacionar foi uma aventura. Esta já é uma aventura, brincou ele. Espera até veres a fila para os bilhetes, respondeu Mariana, aliviada por mudar de assunto. Entraram no teatro e tudo parecia diferente. Manuel parecia deslocado, como se estivesse a explorar um mundo novo. Demoraram alguns minutos a encontrar os seus lugares. Espero que tenhas escolhido bem, disse ele, num tom divertido. Confia em mim, respondeu ela com um sorriso. Quando as luzes começaram a apagar-se e o palco se iluminou, Mariana sentiu um nó no estômago. A peça era uma comédia leve, daquelas que arrancam sorrisos sem esforço.
Tentou concentrar-se na história, mas a sua mente voava longe, a questionar-se por que tinha chamado Manuel. Não havia mais ninguém com quem sair. No momento, as suas mãos tocaram-se ao alcançarem o apoio do braço ao mesmo tempo, um gesto insignificante, mas que a fez prender a respiração. Retirou a mão de imediato. Ele notou e perguntou baixinho: "Estás bem?" "Sim, claro", respondeu com um sorriso nervoso. Ele ficou calado, mas a partir desse momento evitou tocar no apoio do braço. Conforme a peça avançava, eles partilhavam um entendimento silencioso que por um instante a fez esquecer as suas dúvidas. No final, as luzes acenderam-se lentamente e as pessoas começaram a levantar-se. Eles ficaram sentados mais uns segundos. Foi melhor do que esperava, comentou ele. Sim, também acho, respondeu ela, lançando-lhe um olhar intenso. Ele levantou-se e ofereceu-lhe a mão. Pronta para enfrentar o trânsito, o caminho de volta foi silencioso, mas não incômodo. Quando chegaram à casa dele, ele ficou um momento no carro antes de sair. Alguma vez tiveste a sensação de que algo pequeno pode mudar tudo? Perguntou ele, surpreendendo a. Depende do que seja, respondeu ela, olhando para a estrada. Ele assentiu lentamente, como se pensasse em algo que não tinha coragem de dizer. Às vezes, uma noite no teatro significa mais do que imaginamos. Mariana não soube o que responder. Limitou-se a fingir que estava concentrada na condução, mas aquelas palavras ficaram a ecoar na sua cabeça durante todo o percurso. Quando chegou à casa, Tiago estava no sofá, a rir ao telefone. Nem sequer notou a sua chegada. Mariana subiu para o quarto em silêncio, sentindo um peso no peito. Deitou-se, mas o sono não vinha. A sua mente estava presa naquela noite, no teatro, na sua risada, no toque das suas mãos. Sabia que tinha ultrapassado uma linha invisível e não tinha certeza de como voltar atrás. O dia seguinte chegou com um peso no coração, um eco persistente da noite anterior. Ao levantar-se e ir para a cozinha, encontrou Tiago apoiado no balcão, a rir com o telemóvel na mão. Não se deu ao trabalho de a cumprimentar ou olhar para cima. Quando ela passou por ele, serviu-se de café e sentou-se à mesa, tentando ignorar o vazio que crescia entre eles. O som de uma notificação tirou-a dos pensamentos. Obrigado pela noite passada. Espero que tenhas um bom dia. As palavras eram simples, mas tinham um peso que não podia ignorar. Olhou para o ecrã durante alguns segundos antes de responder rapidamente: "Sim, foi uma boa noite." Enviou a mensagem antes de dar espaço para dúvidas. Mas, enquanto via a notificação de mensagem enviada, um desconforto cresceu dentro dela. Os dias seguintes passaram numa rotina mecânica. Dedicou-se a limpar a casa, fazer compras, ocupar a cabeça com qualquer coisa para evitar pensar em Manuel. Mas cada vez que Tiago passava por ela, rindo com os amigos, sentia que os seus pensamentos estavam estampados no rosto, à espera de serem descobertos. Ele, porém, continuava alheio, como se nada estivesse a acontecer. A sexta-feira chegou mais rápido do que esperava. Como de costume, Tiago preparava-se para sair. O seu perfume habitual impregnava o ar enquanto ele se olhava ao espelho, ajeitando a camisa com despreocupação. Vai sair? Perguntou Mariana, embora já soubesse a resposta. Sim, amor, sabes como é, com os rapazes, só um bocado. Ela sentiu com a cabeça e viu-o sair sem notar a expressão no seu rosto. Foi então que, sem pensar muito, pegou no telemóvel e escreveu: "Estás ocupado esta noite?" A resposta chegou em segundos: "Não." Por quê? O seu pulso acelerou, mas já não havia volta atrás. Gostava de dar uma volta. Minutos depois, estava no carro de Manuel. Mas desta vez não tinha um destino certo. Conduziram sem rumo até encontrarem um café pequeno nos arredores da cidade. Era um lugar simples, com luzes quentes e um ambiente acolhedor, daqueles que convidam a longas conversas. Sentaram-se numa mesa junto à janela. O aroma café fresco preenchia o ar. Conversaram sobre tudo e sobre nada, evitando cuidadosamente qualquer assunto que cruzasse certos limites. Ainda assim, havia algo no ar, um silêncio tácito, não dito, mas presente. Quando terminaram o café, voltaram ao carro. A noite estava escura, iluminada apenas pelas luzes do painel. Alguma vez sentiste que as coisas podem mudar num instante? Perguntou ele de repente. Depende da situação, respondeu ela, tentando não dar muita importância à pergunta. Ele assentiu em silêncio, olhando pela janela.
O regresso foi calmo, mas o ar estava carregado de algo que nenhum dos dois mencionou. Quando chegaram à casa dele, ele ficou um instante no carro antes de abrir a porta. Obrigado por esta noite, disse com um sorriso sincero. De nada, respondeu ela, tentando parecer casual. Mas quando ele se inclinou ligeiramente para a janela, algo dentro dela esticou-se. Por um segundo, pareceu que ia dizer algo mais, mas não o fez. Apenas saiu do carro e entrou em casa. Mariana ficou ali, com as mãos no volante, olhando para a porta fechada, sentindo o peito apertar. Tudo parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão complicado. A manhã seguinte acordou com um peso no coração. As imagens da noite anterior não saíam da cabeça. Tiago estava na cozinha, distraído com o telemóvel, completamente alheio à tempestade que se desenrolava dentro dela. Durante o dia, tentou ocupar-se com qualquer coisa, mas cada notificação no telemóvel fazia o coração parar por um instante, com medo que fosse ele e, ao mesmo tempo, desejando que fosse. Ao anoitecer, finalmente chegou a mensagem que temia. Podemos falar? Não quero que as coisas fiquem assim. Suspirou profundamente, sentindo o peito apertar. Sabia que não podia ignorar para sempre, mas também sabia que cada palavra que trocassem os aproximava de algo do qual não tinha certeza se podiam voltar. Pegou no telemóvel com firmeza e respondeu, não é o momento. Precisamos de espaço. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu a risada de Tiago na sala. A voz dele era despreocupada, leve, totalmente alheia ao que se passava dentro dela. E foi aí que percebeu. O problema não era apenas o que tinha acontecido com Manuel. Era tudo. Era o vazio entre eles, um abismo silencioso que existia há anos e que ela até então tinha recusado ver. Nos dias seguintes, o silêncio dele foi quase insuportável. Não voltou a escrever-lhe, não insistiu, respeitou o seu pedido. A sua ausência, porém, só fez crescer a ansiedade dela. Cada vibração no telemóvel fazia o coração bater forte. Medo que fosse ele, medo que não fosse. Na quarta-feira à noite, enquanto preparava o jantar, Tiago entrou na cozinha com um rosto sério. Podemos falar? Perguntou, encostado à moldura da porta. O coração dela disparou, mas conseguiu manter-se calma. Claro, diz. Ultimamente tenho sentido que estás distante, como se algo estivesse errado, disse ele, com voz calma mas firme. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não estava preparada para o enfrentar. Não é nada. Só estou um pouco cansada, mentiu, com um sorriso que nem ela acreditava. Ele assentiu, mas no olhar ficou claro que não estava convencido. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela ficou a olhar para o teto, a perguntar-se como tinham chegado até ali, como aquele vazio se tinha aberto entre eles e por que demorou tanto a vê-lo. Na manhã seguinte, tomou uma decisão, marcou o número dele. Quando ele atendeu, a voz parecia calma, mas havia algo mais, um alívio velado. Precisamos de falar. Mas desta vez, pessoalmente. Ele não hesitou. Combinaram encontrar-se naquela tarde. Quando chegou à casa dele, ele já a esperava à entrada. Sabia que vinhas, disse baixinho. Ela suspirou. Isto não pode continuar assim. Eu sei. Entraram em casa em silêncio. Sabiam o que tinham de dizer, mas dizê-lo em voz alta era outra história. Sentaram-se na sala, frente a frente, num silêncio pesado que dizia mais que qualquer palavra. Não havia música, nem televisão ligada. Apenas o leve render da madeira com a mudança de temperatura. Ele foi o primeiro a falar. Não posso fingir que não sinto nada por ti, mas também não posso ignorar o que isto significa. A voz dele era calma, mas carregada de algo que ela não soube definir. Ela olhou nos olhos. Isto tem de acabar agora, antes que alguém fique ainda mais magoado. As palavras saíram firmes, embora a voz tenha tremido um pouco no final. Ele percebeu. Assentiu lentamente, como se estivesse a processar o inevitável. O silêncio voltou a instalar-se entre eles, pesado e denso, a preencher cada canto da sala. Mas desta vez não havia ansiedade, apenas a certeza de que aquilo tinha de acabar. Depois de alguns minutos, ela levantou-se, pronta para sair. Ele também se levantou, mas quando ela estava prestes a sair, estendeu a mão e segurou a dela. Por um instante. Obrigado por me lembrares que ainda posso sentir algo, disse ele, com voz sincera, quase nostálgica. Isto é o melhor, respondeu ela. Mas uma parte dela ainda lutava para se convencer disso. Saiu sem olhar para trás, conduziu de volta para casa com uma mistura estranha de alívio e tristeza.
Sabia que tinha tomado a decisão certa, mas isso não tornava a dor menor. Quando chegou, Tiago já estava em casa, sentado no sofá com a televisão ligada, mas o olhar fixo nela. Não disse nada, mas havia algo diferente nos seus olhos. Era como se soubesse, de alguma forma, que algo tinha mudado. Que ela tinha mudado. Os dias seguintes passaram lentamente. O vazio entre eles continuava lá, mas agora era impossível ignorá-lo. Ele tentava falar mais, fazer pequenos gestos, mas o dano estava feito. Não era só culpa do que aconteceu com Manuel. Era tudo. Anos de distância, silêncios, promessas vazias. Numa noite, enquanto preparava o jantar, Tiago entrou na cozinha. Não tinha expressão desconfiada de antes. Sentou-se à mesa e olhou em silêncio. Antes de falar, suspirou. Acho que precisamos de fazer algo diferente. Estamos a viver como estranhos. Não sei quando nos perdemos, mas quero tentar resolver isto. As palavras dele surpreenderam-na. Por um instante, não soube o que dizer. Mas algo agarrou-se àquela possibilidade, a ideia de que talvez nem tudo estivesse perdido. Eu também, respondeu, com voz insegura mas sincera. Sabia que não seria fácil, mas sabia que tinha chegado o momento de tentar, por eles, pelo que um dia foram. Manuel ficou no passado. Não voltou a procurá-la, respeitou a distância que impuseram. Mas a sua ausência sentia-se estranhamente, como se ela estivesse a habituar-se à falta de algo que nunca devia ter tido. Às vezes pensava naquelas noites, nas conversas no carro, nas risadas partilhadas, e perguntava-se quando tinham cruzado a linha. Com o tempo, percebeu que o verdadeiro problema nunca foi o que aconteceu entre eles. Foi o que isso lhe fez ver sobre o seu casamento, o vazio que existia entre ela e Tiago, que tinha ignorado durante tempo demais. Numa noite, enquanto acabava de cozinhar, Tiago aproximou-se novamente. Jantaram juntos, e ele perguntou num tom mais suave do que o habitual. E ela olhou nos olhos e pensou, talvez ainda houvesse algo para salvar. Talvez ainda houvesse uma oportunidade. Pegou nos pratos e colocou-os na mesa. Sim. Vamos tentar. Ele sorriu ligeiramente. E naquele momento, ela soube que, embora o passado nunca desapareça completamente, o futuro ainda estava por escrever. O sol começava a desaparecer atrás das serras da Rábida quando Mariana saiu de casa. Vestia um vestido de seda cor de vinho que lhe abraçava delicadamente a cintura, deixando à mostra a pele morena e suave dos braços. Os sapatos de salto fino, em couro preto, faziam um leve som ao bater no chão de calçada portuguesa da sua rua. O colar de prata, com um pequeno pendente em forma de folha, balançava suavemente com o seu movimento, enquanto o cabelo escuro lhe caía em ondas soltas sobre os ombros, realçando o brilho nos seus olhos castanhos. Havia algo naquela postura, naquele olhar determinado, que fazia qualquer um pensar que Mariana não era apenas uma mulher comum, era alguém que carregava segredos, desejos e uma força interior à prova de tempestades. O destino daquela noite não era o teatro, nem um jantar sofisticado. Mariana dirigiu-se ao centro histórico de Setúbal, onde as ruas estreitas e as fachadas coloridas das casas davam um charme especial à cidade, misturando passado e presente numa dança constante. As luzes amarelas dos candeeiros lançavam um brilho quente sobre os paralelepípedos, enquanto o perfume do mar chegava até onde ela caminhava, misturado com o aroma do café recém-passado vindo de uma esplanada próxima. Mariana não estava só. Manuel acompanhava-a, trajando uma camisa azul clara, com as mangas arregaçadas até aos cotovelos, revelando os antebraços fortes e levemente bronzeados pelo sol de Cascais. Calças de ganga escuras e sapatos de couro castanho completavam o seu visual casual, mas cuidado. Manuel tinha aquele tipo de presença que não passava despercebida, um misto de segurança e mistério que fazia com que qualquer conversa com ele fosse uma viagem inesperada. Os dois sentaram-se numa mesa exterior do Café o Barão, um pequeno estabelecimento conhecido pelas suas chamuças e pelo ambiente acolhedor. Mariana sentiu o calor da noite a envolver os seus ombros, enquanto Manuel puxava a cadeira para ela sentar, num gesto simples mas carregado de significado. O garçom trouxe-lhes 2 águas com gás, pouco depois, um tabuleiro de petiscos regionais que incluía azeitonas, queijo de azeitão, e uma pequena porção de chocos fritos, uma especialidade local. Falava um pouco, mas o silêncio entre eles não era pesado, era um silêncio cheio de possibilidades, uma pausa na narrativa turbulenta das suas vidas.
Mariana olhava para Manuel, notando os pequenos detalhes que nunca tinha reparado antes, a maneira como ele franzia ligeiramente as sobrancelhas quando pensava, o leve sorriso que aparecia quando ele recordava uma memória feliz, o cheiro do seu perfume, um aroma fresco e amadeirado que lhe fazia o coração acelerar sem razão aparente. Manuel, por sua vez, não conseguia desviar o olhar daquela mulher que, mesmo com todas as incertezas e sombras que pairavam sobre elas, continuava a irradiar uma luz própria. Sabes, disse ele baixinho, às vezes, penso que a vida é como esta cidade. Feita de ruas tortuosas, becos sem saída e miradouros inesperados. Nunca sabemos onde vamos acabar, mas a viagem vale sempre a pena. Mariana sorriu, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. E se, por acaso, a viagem nos levar a lugares onde não queremos ir, então temos de aprender a dançar com os fantasmas, respondeu ele, com um brilho nos olhos que misturava desafio e ternura. Ela riu-se, um som leve que se misturava com o murmúrio da noite. Nunca pensei que ia ouvir uma filosofia destas num café em Setúbal. Pois, eu também não, replicou Manuel, mas sabes o que dizem, o melhor dos filósofos são os que vivem no improviso. Enquanto conversavam, a noite avançava e as ruas começavam a esvaziar-se. O silêncio da cidade era interrompido apenas pelo som distante das ondas a bater na praia e pelo ocasional latido de um cão. Mariana sentiu o peso do mundo a descer-lhe dos ombros, como se aquelas horas fossem uma pausa sagrada antes de enfrentar o que quer que viesse. Mas, no fundo, ambos sabiam que as decisões tomadas naquela noite não seriam simples. Existia uma linha tênue entre o que podiam permitir-se sentir e o que deveriam evitar a todo custo. E, como numa peça de teatro, o próximo ato estava prestes a começar, com todos os seus mistérios e perigos à espreita. Quando Mariana se levantou para ir embora, Manuel segurou-lhe a mão por um instante, um toque breve, mas que deixou um rastro de eletricidade no ar. Até breve, disse ele, com um sorriso enigmático. Ela olhou para trás uma última vez, sentindo o pulsar daquela noite dentro de si. Ao virar-se para as ruas silenciosas, um pensamento surgiu-lhe, e se tudo aquilo fosse apenas o início de algo maior? Algo que poderia mudar não só a sua vida, mas a de todos à sua volta. A resposta estava por vir. Mas não naquela noite. Enquanto Mariana desaparecia nas sombras da cidade, uma figura observava ao longe, atrás de uma janela entreaberta, um sorriso frio a desenhar-se nos seus lábios. Sabia que o jogo estava a começar. E que ninguém sairia ileso. A manhã seguinte despertou em Setúbal com um céu carregado de nuvens cinzentas, prenúncio de uma tempestade que parecia espelhar o turbilhão interior de Mariana. Ela levantou-se com o peso das horas passadas a rondar a sua mente, o vestido de seda da noite anterior já longe, substituído por um conjunto discreto e confortável, uma blusa de algodão branca, calças de linho bege e uns tênis brancos, que a acompanhariam nos passos hesitantes pela cidade que agora lhe parecia diferente, quase estranha. No pequeno apartamento, o aroma do café acabava de preencher o ar quando o telemóvel vibrou insistente sobre a mesa da cozinha. Mariana pegou no aparelho com um misto de curiosidade e receio. Era uma mensagem de Tiago. Preciso que falemos. É urgente. O coração acelerou, mas ela sabia que aquele momento não podia ser evitado por mais tempo. Tiago, o marido, cujo silêncio e distanciamento tinham sido a sombra constante dos últimos meses, agora surgia com uma urgência que não podia ignorar. Mariana tomou um gole do café, tentando encontrar forças antes de responder. Onde e quando? A resposta veio quase imediatamente. Podemos encontrar-nos no Café O Farol, às 11h. Mariana preparou-se rapidamente, ajustando um casaco leve sobre a blusa e prendendo o cabelo num rabo de cavalo frouxo. Saiu do apartamento e caminhou pelas ruas de paralelepípedos, sentindo o ar fresco da manhã misturar-se com o cheiro a maresia que vinha do porto próximo. O Café O Farol era um local com uma vista privilegiada para o estuário do Sado, conhecido pelas suas janelas amplas que deixavam entrar a luz natural e pela decoração simples mas acolhedora, com mesas de madeira escura e cadeiras confortáveis. Mariana chegou um pouco antes da hora marcada e escolheu uma mesa perto da janela, onde podia olhar para o horizonte enquanto esperava. Pouco depois, Tiago entrou. Estava vestido com uma camisa azul escura e calças cinzentas, o cabelo ligeiramente despenteado como se tivesse passado a noite a pensar demais. O olhar dele encontrou o dela,
e por um momento o mundo pareceu silenciar. Obrigado por vires, disse ele, sentando-se com um suspiro pesado. Mariana assentiu, estudando-o atentamente. Havia algo diferente em Tiago, uma vulnerabilidade que até então lhe tinha escapado. Precisamos de falar, começou ele, com a voz baixa, quase rouca. Sinto que nos perdemos, e não sei como voltar atrás. Ela respirou fundo, sentindo a tensão a crescer dentro do peito. Também me sinto assim, respondeu, tentando manter a calma. Mas não sei se ainda há um nós para recuperar. Tiago olhou para a mesa, as mãos entrelaçadas, e depois voltou a olhar para ela. Sei que errei. Sei que te magoei. Mas quero tentar. Por nós, por tudo aquilo que fomos. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem escapar, mas controlou-se. O passado estava cheio de feridas, mas talvez, só talvez, ainda houvesse espaço para a esperança. Enquanto conversavam, o céu lá fora começou a escurecer, e as primeiras gotas de chuva bateram na janela, acompanhando o ritmo das suas palavras entrecortadas. Lá fora, o vento levantava as folhas caídas, como se a própria natureza participasse naquele momento de recomeço. Mas, no fundo, ambos sabiam que a estrada seria longa e cheia de obstáculos. A confiança quebrada não se restaurava com promessas, e as sombras do passado ainda espreitavam, prontas a desestabilizar o que tentavam construir. Quando se despediram, a chuva já caía com mais intensidade. Mariana saiu do café com o olhar fixo no chão molhado, sentindo que, apesar da tempestade exterior, algo dentro dela começava a clarear. Mal sabia ela que, naquele mesmo instante, uma figura observava a cena de longe, escondida sob um guarda-chuva preto, um sorriso enigmático a cruzar-lhe o rosto. Alguém que sabia mais do que devia, e que estava disposto a usar esse conhecimento para virar o jogo. E assim, entre a chuva e o vento, o verdadeiro drama começava a desenrolar-se. A tarde caía lentamente sobre a vila de Óbidos, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, enquanto Mariana caminhava pelas estreitas ruas de pedra, ainda molhadas pela chuva que caíra mais cedo. O vestido azul escuro que vestia ondulava suavemente com o vento marítimo, revelando discretamente as pernas longas e bem torneadas. Nos pés, uns sapatos de salto médio, de camurça preta, completavam o visual elegante, mas não exagerado, que fazia os olhares se voltarem para ela, mesmo sem que ela procurasse atenção. O colar de pérolas que usava, uma herança da avó, reluzia com a última luz do dia, conferindo-lhe um toque clássico que contrastava com a modernidade do cenário. O cabelo, solto e ligeiramente ondulado, parecia dançar ao ritmo da brisa, enquanto seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de determinação e melancolia. Mariana dirigia-se ao pequeno café à Taverna do Marquês, um local tradicional onde as paredes estavam cobertas por azulejos antigos e fotografias em sépia das gerações passadas da vila. O som suave de um fado tocava ao fundo, misturando-se ao murmúrio das conversas e ao aroma inconfundível do café acabado de fazer. Sentou-se numa mesa ao canto, perto de uma janela que dava para a praça principal, onde as primeiras luzes da noite começavam a acender-se. Enquanto esperava, observava as pessoas que passavam, turistas curiosos, casais de mãos dadas, vendedores ambulantes a arrumar as suas bancas, e tentava afastar os pensamentos que a atormentavam desde o encontro com Tiago. Não tardou até que a porta se abriu e Manuel entrou, com o seu sorriso habitual e um ar ligeiramente nervoso. Vestia uma camisa branca imaculada, calças de linho bege e uns sapatos de couro castanho, limpos e bem cuidados. O olhar dele encontrou o dela, e por um momento, o tempo pareceu parar. Mariana, disse ele, aproximando-se da mesa com um gesto gentil. Obrigado por teres vindo. Ela sorriu, tentando esconder a ansiedade que lhe apertava o peito. Não podia faltar, respondeu, tomando um gole do seu vinho tinto, o sabor rico aveludado a confortar-lhe a alma. Manuel sentou-se, e os dois começaram a conversar, trocando palavras que flutuavam entre o passado e o presente, entre o que foi e o que ainda poderia ser. Falavam de sonhos, de erros, de segredos guardados nas sombras, e de esperanças que teimavam em resistir. A cada palavra, a tensão entre eles crescia, carregada de uma eletricidade quase palpável. Mariana sentiu o toque do olhar dele como um convite silencioso, uma promessa de noites esquecidas e momentos roubados ao tempo. No entanto, a sombra do que tinham deixado para trás pairava sobre a mesa, trazendo consigo dúvidas e receios que nenhum dos dois ousava mencionar em voz alta. De repente, um som vindo do interior da taverna interrompeu a conversa.
o toque de uma nova mensagem no telemóvel de Mariana. Ela hesitou antes de olhar para o ecrã. Era uma mensagem anônima. Cuidado com quem confias. Nem todos querem o teu bem. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Levantou os olhos para Manuel, que a observava, preocupado. Está tudo bem? Perguntou ele, suavemente. Mariana forçou um sorriso e guardou o telemóvel na mala. Sim, só coisas do passado. Mas a mensagem não desapareceu da sua mente. Quem estaria a tentar avisá-la? E, mais importante, por quê? Enquanto o fado continuava a tocar, e as sombras da noite se alongavam pela vila, Mariana percebeu que a verdadeira batalha estava apenas a começar. Entre as ruas de pedra, os sorrisos falsos e as promessas quebradas, algo sombrio se movia, pronto para mudar para sempre o rumo das suas vidas. E no silêncio da taverna, uma figura encapuzada observava de longe, os olhos fixos na mesa onde Mariana e Manuel conversavam, guardando segredos que poderiam destruir tudo. O mistério estava lançado. E ninguém estava a salvo. A névoa começou a descer lentamente sobre as encostas da Serra da Estrela, envolvendo a pequena aldeia de Belmonte num manto de mistério. Mariana caminhava com passos firmes pela rua principal, o casaco de lã cinzento apertado à cintura, enquanto o frio da noite lhe arrepiava a pele exposta no decote do vestido vinho que usava. Os seus sapatos de salto alto ecoavam suavemente nas pedras irregulares do caminho, num ritmo que parecia marcar o compasso do seu coração acelerado. O cabelo castanho ondulado, solto sobre os ombros, libertava um aroma subtil a jasmim, enquanto seu olhar penetrante varria as janelas iluminadas das casas, como se procurasse algo, ou alguém. Os brincos de prata, em forma de pequenas folhas, cintilavam ao embater das luzes dos candeeiros, acrescentando um toque delicado e sensual ao seu porte elegante. Mariana dirigia-se à casa de Manuel, situada numa rua lateral, onde as flores silvestres cresciam desordenadamente junto ao muro de pedra. Ao chegar, hesitou um momento antes de tocar a porta, sentindo o nó na garganta apertar-se. A porta abriu-se lentamente, e Manuel surgiu no umbral, de camisa preta e calças de ganga escuras, o olhar intenso e a expressão grave. Estava à tua espera, disse ele, com a voz rouca e baixa, quase um sussurro. Ela entrou, sentindo o calor a envolver o corpo, contrastando com o frio lá fora. A sala estava iluminada por velas, cuja luz tremeluzia nas paredes, projetando sombras que dançavam ao ritmo do silêncio carregado de significado entre ambos. Sentaram-se perto da lareira, onde o fogo crepitava, lançando um brilho alaranjado que fazia os olhos de Mariana parecerem ainda mais profundos. Manuel aproximou-se, o cheiro do seu perfume amadeirado a envolver o espaço, enquanto ela sentia o calor da sua presença a despertar sensações há muito adormecidas. Preciso de ti, confessou ele, quase num pedido, a voz embargada. Não posso continuar assim, a fingir que nada mudou. Mariana sentiu o coração bater descompassado, a mistura de desejo e medo a lutar dentro dela. O vestido deslizou ligeiramente sobre a perna ao cruzá-la, revelando um pouco mais de pele do que o habitual, um convite silencioso que Manuel não ignorou. No entanto, quando ele estendeu a mão para tocar-lhe o rosto, o telemóvel de Mariana vibrou, quebrando o momento com um som abrupto. Ela afastou-se ligeiramente, com um suspiro, pegou no aparelho. A mensagem era curta, mas carregada de ameaça: não te aproximes demais. Há olhos a observar. Manuel franziu o sobrolho, preocupado, enquanto Mariana olhava para a janela escura, onde as sombras pareciam ganhar vida própria. Quem te enviou isso? Perguntou ele, tentando manter a calma. Não sei, respondeu ela, com a voz firme, mas os olhos atraírem a inquietação. Mas não posso ignorar. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de palavras não ditas e de segredos ocultos. Lá fora, o vento uivava pelas árvores, e a tempestade que se anunciava parecia refletir o caos que começava a infiltrar-se nas suas vidas. Mariana sabia que, dali para frente, nada seria como antes. Entre a paixão e o perigo, entre a verdade e a mentira, o jogo estava prestes a tornar-se mortal. E no escuro, alguém sorriu, satisfeito por ver as peças finalmente moverem-se no tabuleiro. O mistério aprofundava-se, e o próximo passo poderia ser fatal.